Querido Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, professando que estamos crendo na Tua Palavra. Sabemos que tudo é possível para aquele que crê, Senhor. Sabemos também que o Senhor pode se fazer presente no nosso meio de tal maneira, Pai, que nem um enfermo saia daqui da mesma maneira que chegou, que nem um coração contristado saia da mesma maneira que chegou, mas que todos possamos sair daqui transformados, Senhor, e com aquele mesmo pensamento e sentimento dos dois discípulos no caminho de Emaús, Senhor. Porventura não ardia os nossos corações quando o Senhor falava para nós? Possa, Senhor, estarmos no mesmo espírito, numa mesma fé, no mesmo objetivo, Senhor, em unidade para saber o que o Senhor quer falar, Pai. Ajuda-me, Senhor, toma o controle a partir de agora, seja o Senhor na liderança, falando aos corações dos teus filhos, Senhor. Lidere, Pai, esteja na frente, Senhor, guia, ó Deus, unja os meus lábios, meu coração, minha mente e também o coração do teu povo para receber de ti a palavra que o Senhor tem. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a cada um. É um grande privilégio nós estarmos aqui mais uma vez, né? Pela oportunidade que Deus nos tem dado, pela graça e misericórdia. Mais uma vez nós temos a certeza que as misericórdias de Deus se renovaram em nossas vidas, né? O resultado está aí, né? Você está respirando, você está piscando, o teu coração está batendo, você chegou aí, pôde cumprimentar o teu irmão, dizer Deus te abençoe. As misericórdias de Deus se renovou. Quero aproveitar que estamos de pé e abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Eu estava ouvindo os hinos, eu gosto desses velhos hinos, porque a minha infância foi escutar esses velhos hinos. Não que eu não seja a favor dos novos, né? Mas eu gosto dos velhos. Mombrana disse que cada hino tem uma história, né? Aqueles hinos que foram cantados sobre inspiração, eles têm uma história atrás disso. Tem um sentimento, tem algo que foi vivido, né? Por isso que aquele cantor que cantou que compôs aquele hino Sublime Graça, Mombrana disse que ele compôs, ou a história conta que ele compôs aquele hino durante uma grande tribulação. Ele estava no meio do mar e as ondas estavam sucumbindo aquele barco, aquele navio, e então veio essa inspiração e ele começou a cantar Sublime Graça. Então é aí que Deus se manifesta, né? Quando as águas se levantam, quando o mar ruge, o vento sopra, então vem a inspiração de olhar para Cristo. Apocalipse capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Todavia, um dos anciões me disse: Não chores. Olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Que Deus acrescente as bênçãos sobre a sua palavra. Podemos assentar, irmãos? Ao ler essa mensagem, Apocalipse 5, eu apenas tomei um pequeno tema que o irmão Brana nos mostra, e eu não vou falar sobre 7 selos ou mistérios, mas eu quero falar algo aqui que o irmão Brana tira
desse capítulo, quando ele estuda com a igreja, com o tabernáculo Brana, ele estuda sobre Apocalipse, o livro da revelação, né? E quando ele chega nesse capítulo 5, então ele nos mostra algo eu achei muito bom, de nós trazermos nesta noite. É o que veio ao meu coração. Estava há dias, quem sabe quando Deus colocar no meu coração, quero falar a respeito de uma mensagem que o Mombrana prega, por que sou contra a religião organizada. Mas não senti no coração de trazer isso, e me veio esta mensagem e quero compartilhar com vocês. Esqueci meu óculos, e eu vou ler bastante aqui agora. O meu é fraquinho, o seu já é meio forte, eu acho, né? O meu é 1.5. Vamos ver se funciona. Nós trabalhamos com a ferramenta do Bom Mauri aí. Tomara que não embace aqui, né? Mas acho que não vai dar, irmão. Não vai dar. O senhor está um pouquinho mais velho que eu. O senhor está um pouquinho mais velho que eu, né? Mas vamos ler aqui. Eu creio que Deus nos dará sabedoria. Amém? Parágrafo 80, que diz assim: e agora somos cidadãos daquele reino, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Toda a imundícia e sordidez e sujeira saíram de nossas mentes. Nossos corpos são lavados com água limpa, e nossos corações estão salpicados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo habita com sua brisa, soprando através de nossos galhos durante todo o dia, movendo-nos e empurrando-nos e fazendo-nos soltar boas raízes, que crescem profundamente. Isto não é maravilhoso? Talvez vocês não compreenderam muito o começo, mas nós vamos chegar lá. Se eu fosse dar um título, eu daria as 4 junções, ou 4 posições de Ruth. As 4 junções da igreja. Não é isto maravilhoso? O penhor da nossa salvação? Este capítulo revela a nossa herança perdida. Nossa herança perdida tem sido recuperado pelo nosso gracioso e precioso parente redentor. Ah, como é maravilhoso! Como Deus desceu e se tornou, mudou sua forma de Logos, de Deus, e se fez homem a fim de ser um ser humano. Quem escutou a escola dominical de hoje de manhã do pastor Daniel? Quem não escutou, eu aconselho que escute, muito boa, e ele tocou nesses pontos aqui. Para se tornar um parente redentor humano, para redimir de volta um mundo natural a um povo natural, amém? Como que Deus, o sobrenatural, tornou-se natural para se tornar um parente, porque ele não poderia desafiar suas próprias leis. Ele tinha que vir pela redenção parentesca, porque essa é a maneira que ele é, seu plano, esta é a maneira que ele o fez. Se ele viesse em espírito não tem sangue, e a Bíblia diz que o que purifica nossos pecados é o sangue de Jesus Cristo. Deus, sabendo que o homem cairia, Deus sabia todas essas coisas, embora ele não pudesse fazer o homem cair. Deus, sabendo que o homem estaria perdido, contudo, ele não queria que ninguém se perdesse.
mas para que a grande demonstração dos seus atributos, dos atributos de Deus, fossem manifestada a todos os homens, que ele poderia ser um redentor, que ele poderia ser um salvador, o homem tinha que cair. Veja, Deus tinha um propósito, mas Deus não poderia, dentro desse propósito, Deus não podia forçar o homem a fazer aquilo. O homem tinha que fazer aquilo por si próprio. Por isso que cada um de nós, dentro de nós, nós temos um poder, e este poder é o livre-arbítrio. Deus teria todo o direito. Esses dias eu estava pensando, e se eu fosse Deus, Deus tenha misericórdia de mim, que eu não tenho capacidade de nem expressar uma coisa dessa, mas se eu fosse Deus e eu fosse o Criador do ser humano, a primeira coisa que viria em minha mente era manipular aquele ser humano a servir a mim do jeito que eu fosse, que eu queresse. Ia fazer as minhas maneiras, as minhas vontades, porque eu criei, eu coloquei aquele espírito de vida, eu dei o corpo físico, eu dei o ar que ele respira, eu dei a vida que ele vive, eu dei os pés que ele tem, eu dei as mãos, eu dei a cabeça, eu dei tudo, fui eu que criei. E Deus, sendo o Deus Criador, ele teria todo esse direito. Mas sendo o Deus Criador e sabendo do fim antes do começo, ele deu uma coisa que ele respeitou e respeita até hoje: a decisão. O poder da decisão. Deus sabe que, independente da decisão que você tomar, aquilo trará um resultado, e Deus sabe que resultado aquilo trará, porque Ele sabe, Ele vê lá na frente. Mas Deus não pode intervir. Se tem alguma coisa que Deus não pode intervir no ser humano, é na decisão. Ele pode mudar o quadro através da oração, você orar, uma pessoa que estava a caminho da morte, voltar à vida, isso ele pode. Ele pode livrar você de um acidente que o diabo tinha marcado, tal horário, tal local, ele pode fazer isto e não acontecer o acidente. Ele pode transformar a enfermidade em saúde, ele pode. Mas tem uma coisa que Deus não pode, é tocar naquele poder que está em você, o poder da decisão. Então é eu e você que decidimos por Deus. E Ele sendo Deus, e um Deus tão precioso e gracioso, e um Deus cavalheiro, o que Ele fez? Ele é educado, é respeitoso. Bom, eu te dei tudo isso, mas, e Mombrana diz mais, se Deus fizesse com que o homem fosse servir a Ele, porque Ele criou, Ele não seria um Deus justo. Porque como que um Deus justo vai julgar uma pessoa se ela decidiu aquilo? E se aquela pessoa fez a coisa errada e foi Deus se é Deus que está controlando a coisa, como que Deus vai julgar aquilo? Então precisava de algo sobrenatural ou um poder de nós mesmos para decidir fazer a coisa errada ou a coisa certa. Existe um velho ditado que diz, principalmente no namoro ou no casamento, o destino nos uniu. Irmão, é engraçado, mas não existe destino nos uniu. É a escolha que faz o teu destino. E se nós queremos um destino eterno, junto com o nosso parente redentor, nós temos que escolher aqui e agora. Se você quer viver com aquela moça, com aquele rapaz, você tem que escolher isso. Deus não vai dizer, eu criei você para ele e você para ela. Não, você vai escolher ela, ele vai escolher ela vai escolher ele, e assim acontece. E a sua escolha, para quem está namorando, Deus abençoe a irmã aí, Deus abençoe vocês, que a bênção do Senhor possa transbordar na vida de vocês. Mas é um exemplo que eu quero dar aqui. Então, quando você escolhe, aquela escolha vai trazer os resultados do futuro próximo. Agora, Deus sabendo que tudo isso, para que a grande demonstração dos atributos de Deus fosse manifestada a todos os homens, que Ele poderia ser um redentor, que Ele poderia ser um Deus, um salvador, o homem tinha que cair. Porque se o homem não caísse, Deus não tinha como mostrar aquele atributo de salvador. Se o homem não pecasse, Deus não tinha como mostrar aquele atributo de perdoador.
Se o homem não se perdesse, Deus não teria como mostrar aquele atributo de Salvador, de Libertador, de Deus curador. Precisava. Amém? Essa é a razão que temos que ter a noite para fazer o dia bom. Temos que ter a enfermidade para desfrutarmos da saúde. Tudo um pró e um contra. Agora, e nosso parente redentor? Agora o irmão Brana entra e lê essa escritura que nós lemos. E quando nós lemos ali, e vimos que está escrito: e eis que no meio do trono e dos 4 animais, no meio dos anciões, um cordeiro. Um cordeiro? Por que ele não viu o cordeiro antes? O cordeiro estava sentado no trono do Pai, do lado de dentro. Os guardas, João não podia ver lá dentro, ele só viu as 4 cabeças, ou melhor, aqueles 4 animais, ou aqueles 4 querubins ali, de pé, guardando o lugar santo. E nós vimos no último domingo, e em outras lições, que ele viu isso, porém ele não podia ver o que estava além daquilo. E aí, de repente, apareceu misteriosamente, ali estava um cordeiro. Vamos entrar. Agora, para mostrar que aquela não era uma besta natural, cordeiro, porque ele tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado sobre o trono. Tipos e símbolos. Não poderia ser um cordeiro, uma besta, irmão Brana disse. Não poderia. Agora, em outras palavras, ele tomou da mão direita daquele que estava sentado sobre o trono. O cordeiro não poderia fazer aquilo. Vem? Ele era um cordeiro, mas aquele cordeiro era, posso ouvir? Era Cristo. Irmãos, isso aqui nós aprendemos na primeira série. O nosso parente redentor. Aquele era Cristo. Em outras palavras, em seus atributos. Ele era manso e dócil. Não é o que o cordeiro é? Ele tinha que tipificar isso. Ele tinha que simbolizar isto. Por isso que era tipificado em um cordeiro. Manso, humilde. Era submisso à palavra. Cordeiro e a pomba, você vai ver o irmão Brana explicando isso. Agora observe, era um cordeiro redentor. Um cordeiro redentor exatamente como o primeiro. Deus nunca pode mudar. O primeiro redentor foi um cordeiro no jardim do Éden, que foi um cordeiro que Deus ofereceu. E aqui está novamente, diretamente em Apocalipse, é novamente um cordeiro para redimir o quê? Vou ter que segurar a mensagem. A condição caída e a herança caída de uma raça caída de pessoas. O irmão Brando disse que a mensagem é o espelho. Nós estamos nos espelhando, né? Você já ouviu aquele ditado que o irmão Brando fala, aquela pequena história, que um pequeno rapaz nunca tinha visto um espelho na vida. E aquele mocinho chega e passa na frente do espelho e vem e começa a se movimentar. Ele começa a esticar o braço. E o espelho faz o mesmo sinal. E então ele começa aqui, começa a erguer os braços, começa a pular. E ele disse, sou eu mesmo, sou eu. E quando nós começamos a nos identificar com a palavra, você começa a olhar, eu estou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entrei na justificação, eu entrei na santificação, sou eu mesmo, sou eu mesmo. Nós temos que nos identificar com o sacrifício, irmão Brana disse. Redimir o quê? Uma raça caída de pessoas. Um cordeiro volta para redimir, como foi o nosso no princípio, para nos redimir. Para redimir o quê? De que ele vai nos redimir? Para romper, nos trazer para. Qualquer coisa que é redimido é algo que foi perdido. É algo que tem estado perdido e então é trazido de volta. De volta. Quantos de nós estávamos perdidos? Paulo disse, nascemos em pecado
e destituídos fomos da glória de Deus, que quer dizer separados. O que este cordeiro traz de volta para nós? Tudo o que tínhamos no princípio. O que tínhamos no princípio? Vida eterna. Nós éramos herdeiros do mundo. Tínhamos vida, nunca teríamos que morrer. Nós nunca ficaríamos doentes, nunca ficaríamos velhos, teríamos qualquer preocupação. Hoje nós deitamos em nossa cama e dizemos: amanhã tem que trabalhar, tem que pagar tal conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, o IPVA está atrasado, o aluguel está atrasado, nós temos que pagar, nós temos que trabalhar, e as nossas orações muitas vezes: Senhor, abre as portas de trabalho, para que eu possa ter mantimento. Isso não tinha lá naquele jardim do princípio. E isso o diabo, quando veio, ele tirou isso de nós, tirou aquela paz, e trouxe o desassossego, aquela tribulação, aquela preocupação. Agora, nós não tínhamos cabelos brancos, nem se ouvia falar de sepulturas, nós não tínhamos que enterrar os nossos entes queridos, os pais não enterravam os filhos não enterravam os pais. Por quê? Porque nós estávamos num jardim perfeito de Deus. Nós tínhamos vida eterna, tínhamos a jurisdição sobre toda a terra. Nós éramos um Deus. Que grau que Deus nos colocou, irmãos. Que grau, que nível, a tal ponto de sermos Deus. Isto é tudo sobre a terra. Passeávamos nela, e esta árvore não parecia bem estar aqui. Você sabe o que o irmão Branco estava dizendo aqui? Que Adão estava passando pelo jardim do Éden, então tinha uma árvore que não estava bem naquele lugar. O que precisava? Ele não precisava pegar um machado, uma motosserra, ir lá e cortar aquela planta, pegar uma mudinha e plantar em outro lugar. Ele passava lá e via que aquela planta não estava bem plantada ali, ele dizia: vamos mudar. E quando ele falava aquela palavra, aquela árvore saía dali e ia plantada onde ele queria. Não parecia estar bem aqui. Nós diríamos: seja arrancada daqui e plantada ali. Oh, como isto é bom! E ela faria isso, porque nós éramos deuses, Adão era um pequeno Deus, e ela tinha que obedecer àquela palavra. Se os ventos estivessem soprando e não quiséssemos que os ventos soprassem, nós diríamos: paz, aquieta-te, vento. Eu espero que vocês estejam captando. E o vento acalmava, o vento parava e tudo se tornava bonança. E o que ele veio fazer? Redimir tudo de volta para nós. Oh, irmãos, o irmão Brando diz aqui: oh, que coisa! Obter tudo aquilo de volta outra vez. E agora a natureza, ela mesma está gemendo, esperando pelo quê? Pelas manifestações dos filhos e filhas de Deus, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, que eles sejam manifestados. Mas de que maneira? Pela palavra. E você não se une a esses filhos, você não tem um cartãozinho de companheirismo para ser filho de Deus, você nasce nessa família, a palavra diz, você nasce aqui dentro, você tem vida eterna, você tem o mesmo poder que Deus, porque você veio de Deus através da sua palavra. Então nós temos o penhor da nossa salvação. O que é penhor? A garantia.
e podemos tomar o nosso irmão ou irmã, ou qualquer um de vocês que estiverem doentes nesta noite, nós podemos tomar e ficar com aquele pequeno sopro de redenção e orar a oração da fé sobre ele, o qual transformará o fantasma de um homem para um homem saudável, uma mulher saudável, qualquer tipo que seja o problema. O que faremos quando a nossa plena posse vier? Eu pergunto, para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para tomar posse daquilo que é nosso, por direito. A natureza sabe disso. A natureza está gemendo, e está gemendo com ela, e estamos gemendo com ela. A natureza está esperando pela manifestação dos filhos de Deus, pela minha manifestação, pela sua manifestação. Porque a natureza foi amaldiçoada com o seu dono. Quando o seu dono foi amaldiçoado, o mais alto, então a natureza caiu com o dono, Adão, né? Mas quando este parente redentor veio, o irmão Brana diz aleluias, e aleluias quer dizer Cristo vive. Aleluias, Cristo vive. E quando este parente redentor veio e redimiu de volta o homem, que é o dono sobre a natureza, então toda a natureza está à espera do homem, do dono. O que fazemos? Pegamos o machado e o colocamos em nossas mãos e cortamos a árvore, se queremos. Mas naquele dia não será mais assim. Toda a natureza está à espera de seu dono. E o dono são os filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12, ele veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu estou naquela escritura, você está naquela escritura, eu fui feito filho de Deus. Aleluias. Que precioso é isto, irmão. Como eu gostaria de ler toda essa mensagem, mas quero tomar só esse tópico. Quando a obra é concluída, temos todas as coisas novamente. Que classe de todas as coisas? Nós temos todo o poder. Temos a vida eterna, temos saúde eterna, nós temos juventude eterna, nós temos o poder eterno. Somos eterno com o eterno. E então estamos todos esperando que este tempo chegue. Que tempo? O tempo da nossa redenção. Esperando e gemendo, esperando. Agora, queremos dar mais uma pequena ilustração aqui. Agora, há 4 junções, ou 4 posições em Ruth e Boaz. A primeira é Ruth decidindo. Quantos já ouviram eu pregar a respeito disso? Aqui tem uma mensagem que o irmão Brana prega sobre o parente redentor. Quantos já leram? Então você já tem ideia do que o irmão Brana vai falar nesta noite. Ruth, em primeiro lugar, ela tinha que decidir se ela iria para aquela terra ou não com Noemi. Ela teve que tomar uma decisão. Então, depois que ela chegou lá, a próxima coisa que ela teve que fazer foi servir o campo de Boaz. Primeira coisa, decidir. Segunda coisa, trabalhar. De Boaz. Não vai pensar que você vai vir para o reino de Deus e vai ficar assim, de perna para o ar, dizendo agora sim, está tudo sossegadinho. Já estou na terra, né? Já estou na terra de Boaz. Já estou na terra do parente redentor. Vamos esticar as pernas no sofá e esperar Deus abrir as portas. Não, ela teve que baixar a cabeça. Ela teve que trabalhar atrás dos ceifeiros, correr atrás do pão de cada dia, como a gente diz, né? A próxima coisa que ela teve que tomar foi servir no campo de Boaz lá fora, com os pés descalços, respingando atrás dos ceifeiros, servindo. O problema é que muitas vezes a gente quer ser servido, né? Quando a gente tem uma posição um pouquinho maior, quer ser servido. Acho que todo mundo tem que ser, vem a mim, né? Vem a mim. Mas não, quando um homem e uma mulher se aproxima da presença de Deus, ele vai servir.
Não foi isso que Deus fez? O Deus da glória poderia ter o poder de dizer: Pedro, eu quero que você faça isso, Tiago, você faz isso, e os demais apóstolos, administrar a coisa toda e mandar, e ficar de braço cruzado e dizer: esses aí são meus discípulos. Não, Jesus ia na frente, fazia primeiro e dava exemplo. É assim. E ainda Paulo vem e diz: sede meus imitadores. E o que Paulo fez? Ele disse: eu trabalho para que não seja pesado para vós. E então, depois de ela ter achado graça aos olhos de Boaz, então ela teve que esperar até que Boaz fizesse a redenção de parente para ter de volta tudo o que Noemi perdera, a fim de trazer Ruth, a moabita. E então a próxima fase é Ruth recompensada. Agora observe Ruth decidindo perfeitamente. Quais são as 4 funções, então, para vocês entenderem? A primeira é decidir, a segunda trabalhar, a terceira descansar e a quarta ser recompensada. Se alguém diz que a Bíblia não foi inspirada, há algo errado com eles. Cada palavra dela é inspirada, cada palavra dela se ajusta bem junto com um encaixe, como uma madeira se une perfeitamente, como as engrenagens em uma roda poderosa girando, cronometradas de um segundo, de milésimos de segundos, exatamente certas. Assim é a palavra. Agora observe neste momento Ruth decidindo. Ela tinha que tomar uma decisão. Eu tenho que correr na leitura, né? Agora observe neste momento Ruth decidindo. Ela tinha que tomar uma decisão, se ela iria para lá ou não. Viu? A decisão tinha que sair dela. Noemi não podia manipular aquela decisão. Boaz não podia manipular, persuadir. Ela tinha que decidir. Ela tinha que tomar uma decisão. Agora, essa é a maneira que cada crente tem que fazer. Você tem que deixar suas velhas tocas. Você tem que sair de sua antiga vida. É uma decisão que você tem que tomar. Você tem que deixar as velhas coisas, aquelas velhas atitudes, aqueles velhos pensamentos, aquelas velhas manias, tudo, aquelas velhas vestimentas, as coisas velhas deste mundo. Ela tinha que deixar lá com os moabitas. Elas tiveram que deixar os velhos covis da vida, ou algo assim, e cruzar para a nova terra com novas pessoas que nunca conheceram antes. Eu penso que quando Ruth começou a caminhar em direção a Israel com Noemi, passou sim pela sua cabeça que tipo de povo que vivia lá. Um povo diferente, estranho, nem sequer conhecia. É isso que você fez quando se tornou um cristão, não é? Você deixou a sala de brilhar, você deixou as casas noturnas, você teve que vir para um grupo de pessoas que parecia que tinha espasmos, estranhos. Eles tremiam, se agitavam e choravam e pulavam e balançavam a cabeça e saltavam para cima e para trás, para cima e para baixo. Ora, um bando de loucos. Para você. Então você teve que tomar uma decisão se iria ou não. Isso mesmo. E você sabia que quando você fizesse sua própria gente, fizesse essa decisão, sua própria gente iria criticar você. Não é o que nós vemos hoje, pessoas nos criticando, principalmente as mulheres, né? São mais criticadas. Ou, esses dias meu irmão estava me falando que a sua filha era criticada na escola, e eu gostei da resposta que ele deu. Ele disse: você devia ficar feliz quando as pessoas te criticam, te chamam de santo rolador e outras coisas. Você devia ficar feliz. Por que feliz? Porque eles estão vendo algo diferente em mim.
Como Umbrana disse, enquanto se o diabo não está te fazendo nada, não te está lançando nenhuma flecha, há algo errado em você. Se você não tiver, se você estiver no terreno do diabo, o diabo não vai te fazer mal, irmão. Claro que não, você está no terreno dele. Por que ele vai fazer esforço de querer fazer algum mal para você, se você já está lá no terreno dele? Um dia um irmão me procurou e disse, irmão, tal e tal, eu fiz isso. Irmão, você só dá poder ao diabo quando você está no terreno dele. Quando você não está no terreno dele, o diabo não tem poder. E é isso, quando estamos no nosso devido lugar, servindo a Deus, o diabo virá com essas críticas. Agora, quando o diabo está acariciando e dizendo, está tudo ok, está tudo certinho, tome cuidado que alguma coisa está errado aí. Faça um diagnóstico nessa tua vida aí, que alguma coisa está errada. Se o diabo não está contra você, alguma coisinha está errada. Se não tem ninguém se levantando contra você, faça o diagnóstico. Passa na máquina do raio-x da palavra, para ver se não tem um corpo estranho aí, né? Faça uma tomografia, é assim que se fala? Vai lá. E você sabia que quando que você o fizesse, sua própria gente criticaria disso, de você. É isso mesmo, isso é simplesmente automático. Você apenas deveria esperar isso deles, quando você toma essa posição. Você deve esperar essas críticas, para começar, porque essa é a maneira que é. Agora, Ruth tinha a mesma coisa, que os moabitas iriam dizer a ela. Quando ela atravessasse para ir a Israel, para um bando de fanáticos, veja, ela tinha que tomar uma decisão, ela tinha que decidir, e você tem que decidir. E finalmente, quando ela fez sua decisão, e ela foi para a nova terra, agora isto é justificação. Amém? Isso mesmo. Agora observe isto, igreja. Isto é perfeito. Você sabe, quantos de vocês ouviram a semente de Abraão quando preguei sobre isto? Como esta justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Agora veja se isto é certo ou não. Ruth fazendo sua decisão, um tipo da igreja, a igreja gentia, ela decidiu e cruzou para a terra. Agora muitas vezes nós, metodistas e batistas, pensamos que isso é tudo o que a gente tem que fazer. Ela apenas tinha começado a caminhada, ela apenas tinha começado os seus primeiros passos. Veja, ela não tinha chegado a lugar algum ainda, mesmo estando decidida. Agora a próxima coisa que ela teve que fazer, ela teve que trabalhar. Ela se tornou, às vezes a pessoa entra naquele graça, e como diz o pastor Febrônio, graça, e depois entra numa desgraça. Acha que a graça cobre tudo. Aí a pessoa pode viver qualquer tipo de vida imunda, a graça de Deus cobre, a graça isso, a graça... Mas irmão, a graça é um favor imerecido. A graça veio para nos perdoar. Mas o Umbrana diz que ela também é uma lei. O que a graça faz? A graça faz, olha o trabalho da graça. Meu ponto de vista sobre isto, não desfazendo nenhuma ideia de algum, mas a graça, ela veio para cumprir a lei sem desejo de pecado. Porque se você está só na lei, você cumpre a lei, mas ainda tem o desejo de pecar. E o favor imerecido foi trazer a vida de Deus dentro de nós, que é a graça. E você vive a lei sem o desejo de pecar. Agora eu estou na graça e vivo de qualquer maneira, então não é graça, isso daí é uma desgraça. Graça é a vida de Deus morando em você, e a vida de Deus não vai fumar um cigarro, a vida de Deus não vai beber uma cerveja, a vida de Deus não vai vestir short, a vida de Deus não vai pintar o rosto. A vida de Deus é pura, é santa, vai viver esse tipo de vida. Graça. Graça é isto, o meu ponto de vista sobre isso. A próxima coisa que ela teve que fazer, teve que trabalhar. Vamos lá. Vamos trabalhar. Ela se tornou uma legalista. Ela teve que trabalhar pela sua própria salvação com temor e tremor. Apocalipse capítulo 5 é o nome dessa mensagem. Com temor e tremor.
Então, se ela teve que trabalhar pela sua salvação, como é que a gente vai sentar no banco aí e dizer que a graça cobre tudo? A graça de Deus cobre tudo, né? Oh, irmãos, como você fez? Ela saiu para trás das donzelas, a fim de conseguir o sustento para o dia. É isto correto? Amém? O que ela estava fazendo? Ela estava tentando achar graça com Boaz, se aproximar de Cristo, se aproximar de Deus. E como você se aproxima de Deus? Tendo uma vida consagrada, buscando, orando, lendo, vigiando. É esse tipo, é trabalhar. Espero não tá gritando, irmão. Eu não tenho controle desse retorno aqui, ó. Se eu tivesse, eu ia baixar ele cada vez que eu gritasse, eu não tenho, mas os irmãos me perdoem, esta é a minha maneira. O que ela estava fazendo? Ela estava tentando achar graça com Boaz. Então ela fez seu caminho através da etapa do legalismo. É duro para um batista falar isso, irmão Brana diz, né? Para um batista falar isso. Isto é exatamente o que a igreja fez. Os luteranos o creram pela fé, entraram na terra. Mas os metodistas ensinaram a santificação, a qual foi o ponto de vista legalista. Disto, veja, você tem que fazer alguma coisa. Agora, se o próprio Mombrana pregou uma mensagem, a mensagem da graça, tem uma mensagem intitulada A Mensagem da Graça. Se o próprio profeta que pregou a mensagem da graça, dizendo que a graça era um favor imerecido, ele está dizendo que nós temos que fazer alguma coisa, isso quer dizer que você não tem que ficar de braço cruzado, não. Não, se o irmão ora por mim, está tudo certinho. Já orou, agora Deus vai trabalhar. Calma aí, você tem que fazer alguma coisa antes disso. É isso exatamente. Então, os metodistas ensinaram a santificação, ao qual foi o ponto legalista disto. Veja, você tem que fazer alguma coisa, irmão. E o que eu tenho que fazer? Se eu fosse trabalhar, eu teria que fazer. Eu tenho que parar. Glória a Deus, esta é a mensagem da hora. Eu tenho que deixar meu cabelo crescer. Diziam as mulheres, claro, elas não o fazem mais, mas elas faziam. Veja, elas tiveram que parar de usar pintura em seus rostos. Elas não usavam suas saias de modo errado. Arrastava no chão, mas o racho até lá em cima. Não. Suas vestimentas eram corretas, elas tinham que trabalhar, tinham que fazer alguma coisa. É uma lástima a gente não ver mais isso, né? Elas não usavam suas saias de modo errado ou curtas. O que ela fez, ou melhor, como as outras faziam. Elas tinham que fazer alguma coisa, vê? Isto é o que Ruth fez. Ela não se sentou com as donzelas, não é o que a Bíblia diz? Não. A etapa da justificação, então veio a etapa da justificação, foi a decisão. A etapa da santificação foi ela trabalhar, se purificar, se limpar. Agora, quando finalmente ela encontrou graça diante de Boaz, o que aconteceu? Então Noemi disse a ela, você espere aqui, enquanto Boaz faz o trabalho. Veja que primeiro foi você, primeiro foi Ruth, primeiro foi os pentecostais, foi os luteranos, foi os leianos e tudo mais, mas agora é Deus. Vamos lá. Enquanto Boaz faz o trabalho de um parente redentor, porque ele é o único que pode fazê-lo. Ele é o nosso parente redentor mais próximo, e você apenas espere aqui, não vai mais aos campos. Não faça isso, aquilo ou aquilo outro. Você apenas espere até que a hora do parente redentor seja cumprida. E o que ela fez? Ela descansou. Amém? Isto é exatamente ao que a igreja tem chegado neste último estágio.
E este último estágio é o qual nós estamos vivendo, irmão. Do Pentecostes. No início do Pentecostes, todos eles se entusiasmaram. Eles tinham de fazer isso, e eles estremeceram e tudo mais. Agora, o que é que a igreja está fazendo? A verdadeira igreja está apenas descansando. O que é descansar? Aqui está: descanso é o Espírito Santo. O dia de sábado, os adventistas do sétimo dia querem nos dizer, você sabe, a respeito do sábado, ser o dia de descanso ou algo assim. Em Hebreus capítulo 4 diz: nós que entramos no seu repouso, temos repousado de nossas obras como Deus nos dias das suas. Eu espero que vocês estejam captando. Assim, o sábado é o Espírito Santo, o nosso descanso. E quando Ruth estava descansando, era um tipo da igreja descansando no quê? Nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Temos agora o penhor da nossa salvação, ela tinha garantia. Ele tinha dito a ela: não, agora eu vou. Ela não tinha que fazer, ela tinha que apenas crer na palavra de Boaz e descansar na promessa que ele voltaria. Olha, nós temos o penhor da nossa salvação, a garantia. Não estamos preocupados se vamos para lá ou não. Estamos indo. Você não tem que estar preocupado se vai para o céu ou não. Você tem que estar pensando em você: eu estou indo para o céu. Estamos indo. Aleluias. Isto mesmo. Deus disse assim, Deus o prometeu, e nós temos o penhor. Amém? Temos sido recebidos. Cristo nos aceitou. Não há maneira de ficar longe disso, irmãos. Nós estamos lá. Amém? Tudo o que temos que fazer é esperar nas promessas. Temos o penhor disto. Bem, agora, esperando pelo parente redentor, isto é certo. Temos o penhor disto. Bem, agora esperando pelo tempo quando ele voltar. E então o próximo passo, Ruth foi recompensada. Isto é o que a igreja fez. Entrou em justificação sobre Lutero, entrou em santificação sobre Wesley, foi para o batismo do Espírito Santo nesses últimos dias e agora está descansando com o Senhor com o penhor da nossa herança, que sabemos que algo aconteceu em nós, temos passado da vida para a morte, ou melhor, da morte para a vida, e esperando, gemendo com a natureza por este tempo, quando recebermos o quê? A vida imortal de Deus. Que alegria isso devia trazer, irmão. Que regozijo devia trazer em nossas vidas. Às vezes não temos o que queremos, mas temos o suficiente, o penhor da nossa salvação. E nós estamos olhando com o nosso olhar focado em outro lugar. Estamos focados na prosperidade, estamos focados em casa nova, estamos focados em carro novo, mas estamos esquecendo que tem um penhor da nossa salvação. Temos que estar descansados nisto. Oh, tudo é redimido. Receberemos uma vida imortal, uma plenitude imortal. Nossos corpos serão redimidos. Tudo é redimido. E nós estamos apenas esperando que ele regresse daquele portão. Aleluias! Então, qual a próxima coisa que Ruth foi? Ruth foi recompensada. Isso é quando seremos recompensados. Isto é que este livro com estes selos vai abrir para nós. Então, a irmã Brana fala dos selos, dos mistérios que seriam abertos. Agora sim, descansando. O que Ruth? Sobre a justificação. Se vocês veem, digo amém. Ruth passou sobre justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Agora, descansando, à espera de Boaz para retornar da sua obra consumada. O que você acha que está nos esperando lá do outro lado, irmão?
O que você acha que você está fazendo aqui? Você está construindo um edifício lá em cima. Está esperando aquele parente redentor voltar, porque São João 14 diz que ele foi nos preparar um lugar. Não se turbe o vosso coração, descansa, espere, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou tinha dito. Aleluias. Mas eu preparei um lugar para vós, e eu voltarei novamente e levarei vocês comigo. Veja, Boaz desce, o que ele fez? Ele desce para lá, tomou os anciões e foi diante do portão, tirou seus sapatos e disse: que seja conhecido hoje que eu redimo Noemi e toda a sua herança. Irmãos, eu era a pequena Ruth, você era a pequena Ruth. Agora, ele não poderia redimir apenas Ruth, ele tinha que redimir Noemi e a sua herança. Somos filhos de quem? De Abraão pela fé, e a sua posteridade entrará na terra. Não é isso a promessa de Deus? Noemi e toda a sua herança. Ele tomou a Moabita com isto. E quando Jesus veio, ele tomou para redimir quem? Glória a Deus, irmãos, ele tomou Israel. O que ele fez ao tomar Israel? Ele obteve a noiva gentia. Ele obteve, certamente, ele o fez quando ele tomou Israel. Ele foi para os seus próprios, ele tinha, quando ele tomou Israel, e quando ele foi para os seus próprios, ele tinha que ir. Qual foi a primeira coisa? E ele foi para os seus próprios. Estou repetindo, qual foi a primeira coisa que ele teve que fazer? Redimir os seus. E a igreja gentia é apenas uma irmã para aquela mulher. A igreja israelita, certamente. Então ele tinha que redimir Israel a fim de conseguir Ruth, a Moabita. A fim de conseguir a mim, a fim de conseguir você, a fim de conseguir esta igreja. Ele tinha que vir lá em Israel para redimir, comprar aquilo que o diabo tinha tirado de nós. Ele veio e tomou, não é? E ele teve que redimir Noemi a fim de obter Ruth, sua noiva. Agora, o que ele fez, encerrando aqui, irmãos, antes que ele pudesse tomá-la, glória a Deus, diz o irmão Branham, ufa! O que ele fez? Ele foi até a fazenda, eu suponho. O que ele fez? Eu suponho que ele pintou tudo. Começou a organizar a casa. Então ele foi lá e comprou lindos tapetes e pôs na sala. Ele deve ter construído uma casa nova, no nosso caso é uma casa nova. E ele deixou tudo prontinho. Ele tinha que levar aquela noiva para algum lugar. Ele não podia redimir sem antes construir uma casa nova, enfeitar, pintar, fazer um lugar para morar com aquela noiva. E ele foi, irmãos, João 14, ele foi preparar-nos lugar, e ele está pintando a casa, ele está organizando o chão, ele está fazendo as paredes de ouro, o chão de tudo aquilo que é bom. E nós temos que estar o quê? Esperando, confiando, descansando na sua promessa. Ele deixou tudo prontinho. Então ele retornou com um buquê de flor para o casamento. Aleluia! Um tipo perfeito de Jesus Cristo. O que Ruth estava fazendo? Descansando.
E eu vou fazer um quadro nesse Descansando de Ruth. Enquanto Ruth estava descansando, eu penso que o seu pensamento foi lá atrás, na terra dos Moabitas. E ela pensou: se eu tivesse ficado lá, eu poderia ter casado com um carrasco, eu poderia ter ficado lá, e nessa hora eu estaria passando fome, passando sede. Mas olha onde que eu estou agora. Quer você fazer este pensamento? E se eu estivesse ficado lá? Mas olha onde Ele me colocou, olha onde Ele me trouxe, olha o alimento que Ele está me dando, olha a maneira que Ele está me tratando. É alimento natural, alimento espiritual, alimento que me fortalece. Ele me deu uma nova vestimenta, vai me dar uma nova casa. Ela estava descansando, ela não estava fazendo nada, ela não estava preocupada. Ela não estava preocupada se o vizinho estava ali ou não, se fulano estava isso ou não. Ela estava descansada na promessa de Boaz. Tenho eu que ser metodista? Tenho eu que ser um batista? Tenho eu que ser um presbiteriano? Não, não, Senhor. Apenas obtenha o Espírito Santo e descanse em sua promessa. Estamos esperando a vinda deste feliz dia milenial, diz o irmão Brena, quando o nosso bendito Senhor vier, e levará a sua noiva que está esperando. A terra está gemendo, chorando por este doce dia de libertação. Esse dia eu espero, esse dia você espera, o dia em que os nossos cansaços se irão, os trabalhos fadigados se irão, as preocupações serão findadas, tudo será findado, nós teremos caminhando para uma nova casa, um novo corpo glorificado, corpo transformado, um corpo como o corpo de Cristo. O gemido da natureza, as folhas da figueira, tudo está esperando por este abençoado dia de libertação. Quando o nosso parente redentor volta e leva a sua noiva, agora ela está descansando. Sob a santificação? Não. Sob a justificação? Não. Mas em ambas, justificação, santificação e no repouso. Isaías capítulo 28, versículo 18, ele diz: preceito sobre preceito, regra sobre regra. O que é isto? Por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, e este é o descanso, este é o sábado. Isto é, o que o irmão Brana diz aqui, isto é quando a igreja entra para esperar. Você está confiado neste dia, irmão? Está você esperando o nosso parente redentor vir e nos levar para aquela grande mansão? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Mas Ele nos preparou um lugar. Vale a pena ficar aqui? Será que vale a pena desfrutar dos banquetes dos moabitas? Será que vale a pena desfrutar destas baladas moabitas? Será que vale a pena desfrutar de tudo aquilo que os moabitas têm para oferecer? Não quer você fazer nesta noite uma decisão como Ruth fez? Não, eu irei contigo, aonde tu fores eu irei, tua casa será minha casa, tua terra será minha terra, teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. E onde tu fores sepultada, eu ali serei sepultada. Deus não vai manipular a tua escolha. Então, se você vai fazer uma escolha de o teu Deus será o teu, o meu Deus será o teu Deus, faça hoje, agora,
enquanto há vida. Vamos nos pôr de pé. Faça enquanto tem vida, que depois não há mais esperança, não há mais misericórdia. Nós temos isso retratado ou escrito na Bíblia, que depois da morte não adianta gritar por misericórdia. Você pode ver aquele jovem rico, lá no Hades a Bíblia diz, e ele começou a gritar: ó Pai Abraão, faça com que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e coloque em minha língua para que me refresque. Não tinha mais misericórdia. A misericórdia está aqui e agora. Então essa decisão você faz agora, enquanto há vida. Amém? Tem alguém nesta noite que deseja aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e entregar a sua vida a Ele, deixar Ele dominar a casa? Ele já redimiu tudo, você só tem que aceitar esta palavra, andar junto a esta palavra. Um tipo da igreja, Noemi levou Ruth até a sua redenção. Esta palavra nos levará até o Redentor. Então siga esta palavra. Tem alguém que deseja, enquanto estamos aqui? O altar está aberto. Incline sua fronte, feche seus olhos. Não há esperança para mais ninguém aqui. Não devemos depositar nossa esperança aqui. Talvez você pense: uma outra hora. E se não houver esta outra hora? Quantas pessoas já, posso falar por experiência, já fizemos velório, e o que nos resta são lembranças, nos resta imagens, fotos. Mas o que fizemos enquanto estava vivo? Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Faça agora enquanto tem vida. Se não há ninguém, vamos agradecer a Deus pela palavra. Senhor Deus, te agradecemos por sua palavra ter sido falada nesta noite, Pai, aos corações dos teus filhos. Obrigado, Senhor, pela bendita mensagem que o Senhor tem nos concedido, Pai. É isto que nos dá, ó Deus, fé para o arrebatamento, fé para o rapto, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter estado conosco. Podemos dizer até aqui Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. E a tua palavra diz que aquele que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Aperfeiçoa-nos, Senhor, aquilo em que falhamos, aquilo em que não conseguimos dar conta. Venha com teu doce Espírito Santo, Pai, e aperfeiçoa-nos nesta caminhada. Ajuda-nos, ó Deus. Fortaleça o nosso elo fraco, Pai, naquilo que não conseguimos vencer, naquilo que não conseguimos, ó Deus, avançar. Venha, Deus, pedimos humildemente, com teu doce Espírito, vença em nós, viva em nós, pense em nós, Senhor. Ó Pai, que assim possamos dizer, como Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ó Jesus, nos ajuda a tua igreja, Pai, a reconhecer o dia em que ela está vivendo. Não é dia de brincar, não é dia de se preocupar com fulano ou beltrano, mas é dia de nos estarmos descansados na tua promessa, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir com a justificação, com a santificação, ó Pai, para entrarmos no teu repouso eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso pedido, Pai. Continua conosco, continua com a tua igreja, Pai. Oh Jesus, guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. Oh Deus, e como o salmista Davi disse: se há um caminho em nós, oh Deus, se há um caminho errado em nós, se há alguma coisa que atrapalha do Senhor habitar, venha, Senhor, e guia-nos, Senhor Deus, pelo caminho eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim seja, Senhor, assim seja.
Irmã Ivone pede oração em favor de Osmar, que está na UTI. Oração em favor de Michele, que está com dor de estômago. Vamos orar? Levante suas mãos. Se tiver mais alguém com pedido, faça-se conhecido no levantar de mão. Querido Deus e eterno Pai, aqui estão estes pedidos, Senhor, diante de Ti, e nós levamos ele até o trono da graça, Pai. E o que ouvimos é o que o Senhor já tem redimido tudo, Pai. Tem conquistado tudo. As enfermidades, os problemas, as preocupações, tudo o Senhor tem vencido na cruz do Calvário. Agora nós temos que somente descansar nestas promessas. E aqui estão, ó Deus, estas pessoas com estes problemas, Pai. E nós invocamos o nome do Senhor Jesus Cristo e repreendemos toda a enfermidade, todo o espírito que vem atormentando nossos irmãos, seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor Deus, amém. Graças a Deus, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amanhã nós temos nosso culto de consagração, e você venha orar, irmãos. E domingo que vem, se Deus nos permitir, estaremos tratando sobre nossa reunião, um assunto sério, e precisamos que todos estejam presentes. Eu peço que você faz parte. Quem vai fazer esta reunião, pela direção do Espírito Santo, é a igreja. Nós dependemos um do outro. Você faz parte deste corpo, você faz parte desta comunidade, então nós precisamos um do outro. E é nós que vamos assediar este encontro. Então, esteja junto, vamos pegar junto, vamos ajudar no que precisar. Tenha um espírito voluntário para ajudar na obra de Deus. E aquilo que o irmão Brandon nos ensina, Deus não fica devendo nada para ninguém. Que Deus os abençoe.